Um novo imperador, Carlos V, tinha subido ao trono da Alemanha e os emissários de Roma apressaram-se a apresentar as suas felicitações e a levar o monarca a usar o seu poder contra a reforma. Por outro lado, o príncipe eleitor da Saxónia, a quem Carlos devia em grande parte a coroa, pedia-lhe para não dar nenhum passo contra Lutero antes de lhe ser dada a oportunidade de ser ouvido. O imperador ficou assim colocado numa posição de grande indecisão e embaraço. Os adeptos do Papa só ficariam satisfeitos com um édito imperial que ordenasse a morte de Lutero. O príncipe declarava firmemente que nem Sua Majestade Imperial, nem qualquer outra pessoa tinha demonstrado terem sido refutados os escritos de Lutero. Portanto, pedia que o Dr. Lutero fosse provido de salvo-conduto de maneira a poder comparecer perante um tribunal de juízes sábios, piedosos e imparciais. A atenção de todos os partidos dirigia-se agora para a Assembleia dos Estados Alemães, que se reuniu em Worms logo após a ascensão de Carlos ao poder imperial. Havia questões importantes e interesses políticos a serem analisados por esse Concílio Nacional e pela primeira vez os príncipes da Alemanha deveriam encontrar-se com o seu jovem monarca numa Assembleia Deliberativa. De todas as partes do país tinham chegado os representantes da Igreja e do Estado, fidalgos de alta linhagem, poderosos e celosos dos seus direitos hereditários, nobres eclesiásticos envaidecidos com a consciência da sua superioridade social e do seu poder, membros da corte com os seus partidários armados e embaixadores de países estrangeiros e distantes, estavam todos reunidos em Worms. Contudo, naquela vasta assembleia, o assunto que despertava o mais profundo interesse era a causa do reformador saxónio. Carlos tinha previamente encarregado o príncipe eleitor de levar Lutero consigo à Dieta, assegurando-lhe proteção e prometendo uma livre discussão das questões em debate com pessoas competentes. Lutero estava ansioso por comparecer perante o imperador. A sua saúde naquela ocasião estava muito debilitada, mas apesar disso escreveu ao eleitor: "Se eu não puder ir a Worms com boa saúde, serei levado para lá, doente como estou. Pois se o imperador me chama, não posso duvidar de que é o chamado do próprio Deus. Se desejarem usar da violência para comigo, o que é muito provável, pois não é para se instruírem que me ordenam que compareça, ponho o caso nas mãos do Senhor. Ainda vive e reina aquele que preservou os 3 jovens na fornalha ardente. Se ele não me salvar, a minha vida é de pouca importância. Vamos apenas evitar que o Evangelho seja exposto ao escárnio dos ímpios e por ele vamos derramar o nosso sangue, de preferência a deixar que eles triunfem. Não me compete decidir se a minha vida ou a minha morte contribuirá mais para a salvação de todos. Porém, podem esperar tudo de mim, exceto fuga e renúncia. Fugir não posso, e menos ainda retratar-me." Quando circularam em Worms as notícias de que Lutero deveria comparecer perante a Dieta, houve uma excitação geral. Aleandro, o delegado papal a quem o caso tinha sido especialmente confiado, estava alarmado e enraivecido. Via que o resultado seria desastroso para a causa papal. Instituir um inquérito sobre um caso em que o Papa já tinha pronunciado a sentença de morte seria lançar o desdém sobre a autoridade do Sumo Pontífice. Além disso, estava apreensivo com o facto de que os eloquentes e poderosos argumentos daquele homem pudessem desviar muitos dos príncipes da causa do Papa. Por isso, insistentemente protestou junto de Carlos contra o aparecimento de Lutero em Worms. Por esta altura foi publicada a bula que declarava a excomunhão de Lutero. Este facto, a acrescentar às reclamações do legado, levou o imperador a ceder. Escreveu ao príncipe eleitor dizendo que se Lutero não se retratasse, deveria permanecer em Wittenberg. Não contente com esta vitória, Aleandro trabalhou com toda a sua força e astúcia para conseguir a condenação de Lutero. Com uma persistência digna da melhor causa, insistiu para que o caso fosse levado ao conhecimento dos príncipes, dos prelados e de outros membros da Assembleia, acusando o reformador de sedição, rebelião e blasfémia. Mas a veemência e paixão manifestadas pelo legado revelaram de uma forma demasiado evidente o espírito que o impulsionava. Ele é movido pelo ódio e pela vingança, foi a observação geral, muito mais do que pelo zelo e pela piedade. A maior parte dos membros da Dieta estava mais do que nunca inclinada a considerar favoravelmente a causa de Lutero.
Com redobrado zelo, Aleandro insistia com o imperador sobre o dever de executar os éditos papais. Mas, pelas leis da Alemanha, não se poderia fazer isto sem o apoio dos príncipes. E, vencido finalmente pela insistência do legado, Carlos deu-lhe ordem para apresentar o seu caso à Dieta. Foi um dia magnífico para o núncio. A Assembleia era grandiosa, a causa ainda maior. Aleandro deveria defender a causa de Roma, mãe e senhora de todas as igrejas. Deveria reivindicar a soberania de Pedro perante os principados da cristandade reunidos em Assembleia. Possuía o dom da eloquência e ergueu-se à altura da ocasião. Determinava a providência que Roma aparecesse e pleiteasse pelo mais capaz dos seus oradores na presença do mais augusto tribunal antes de ser condenada. Com alguns receios, os que favoreciam o reformador anteviam o efeito dos discursos de Aleandro. O príncipe eleitor da Saxónia não estava presente, mas, por sua ordem, alguns dos seus conselheiros estavam presentes para tomar notas do discurso do núncio. Com todo o prestígio do saber e da eloquência, Aleandro pôs-se a derrubar a verdade. Lançou acusação sobre acusação contra Lutero como um inimigo da Igreja e do Estado, dos vivos e dos mortos, do clero e dos leigos, dos concílios e dos cristãos em geral. Nos erros de Lutero há o suficiente, declarou ele, para assegurar a queima de 100.000 hereges. Em conclusão, esforçou-se por lançar o desprezo sobre os adeptos da fé reformada. O que são os luteranos? Um grupo de mestres insolentes, padres corruptos, monges dissolutos, advogados ignorantes e nobres degradados, juntamente com o povo comum a quem desviaram e perverteram. Quão superior lhes é o grupo católico em número, competência e poder! Um decreto unânime desta ilustre Assembleia esclarecerá os simples, avisará os imprudentes, levará os indecisos à decisão e fortalecerá os fracos. Com armas destas, os defensores da verdade têm sido atacados em todas as épocas. Ainda são apresentados os mesmos argumentos contra todos os que ousam mostrar os simples e diretos ensinos da Palavra de Deus contra erros estabelecidos. Quem são estes pregadores de novas doutrinas? Exclamam os que desejam uma religião popular. São incultos, pouco numerosos e pertencem às classes pobres. Contudo, pretendem ter a verdade e ser o povo escolhido de Deus. São ignorantes e estão enganados. Quão superior em número e influência é a nossa Igreja? Quantos homens grandes e ilustres existem entre nós? Quanto mais poder há do nosso lado? São estes os argumentos que têm influência decisiva sobre o mundo, mas não são mais determinantes hoje do que nos dias do Reformador. A Reforma não terminou com Lutero, como muitos supõem. Continuará até ao fim da história deste mundo. Lutero teve uma grande obra para fazer, transmitindo a outros a luz que Deus tinha permitido que brilhasse sobre ele. Contudo, não recebeu toda a luz que deveria ser dada ao mundo. Desde aquele tempo até hoje, nova luz tem estado continuamente a resplandecer sobre as Escrituras e novas verdades têm estado a ser constantemente desvendadas. O discurso do legado impressionou profundamente os membros da Dieta. Não estava presente nenhum Lutero, com as claras, convincentes verdades da Palavra de Deus, para derrotar o defensor papal. Não foi feita nenhuma tentativa para defender o reformador. Era manifesta a disposição geral de não só o condenar, bem como as doutrinas que ele ensinava e, se possível, arrancar a heresia pela raiz. Roma dispusera de mais favorável oportunidade para defender a sua causa. Tudo o que ela poderia ter dito em sua própria defesa fora dito. Mas a aparente vitória foi o sinal da derrota. Dali em diante, o contraste entre a verdade e o erro seria visto mais claramente ao entrarem na luta em campo aberto. Nunca mais, desde aquele dia, Roma se haveria de sentir tão segura como tinha estado. Embora a maior parte dos membros da Dieta não tivesse hesitado em entregar Lutero à vingança de Roma, muitos viam e deploravam a depravação que existia na Igreja e estavam desejosos de acabar com os abusos de que o povo alemão era vítima, em consequência da corrupção e da cobiça da hierarquia. O legado tinha apresentado o dogma papal sob a luz mais favorável. O senhor então influenciou um membro da Dieta a dar uma correta descrição dos efeitos da tirania papal. Com nobre firmeza, o duque Jorge da Saxónia levantou-se naquela assembleia de príncipes e enumerou, com extrema precisão, os enganos e as abominações do papado e os seus terríveis resultados. E ao concluir, disse: estes são alguns dos abusos que clamam contra Roma.
Toda a vergonha foi posta de parte e o seu enúncio objetivo é dinheiro, dinheiro, dinheiro. De maneira que os pregadores que deveriam ensinar a verdade não dizem senão falsidades e não só são tolerados, mas recompensados, porque quanto maiores forem as suas mentiras, tanto maior será o seu lucro. É dessa fonte impura que saem essas águas contaminadas. A devassidão estende a mão à avareza. Ai, é o escândalo causado pelo clero que lança tantas pobres almas na condenação eterna. Deve ser efetuada uma reforma geral. Nem o próprio Lutero poderia ter feito uma denúncia mais hábil e convincente contra os abusos papais. E o facto do orador ser um decidido inimigo do reformador deu ainda maior influência às suas palavras. Se os olhos dos que constituíam a Assembleia fossem abertos, teriam visto anjos de Deus entre eles, derramando raios de luz através das trevas do erro e abrindo mentes e corações à reação da verdade. Era o poder do Deus da verdade e da sabedoria que controlava os adversários da reforma, preparando assim o caminho para a grande obra que estava prestes a realizar-se. Martinho Lutero não estava presente, mas a voz de alguém, maior do que Lutero, tinha sido ouvida naquela Assembleia. De imediato, a Dieta designou uma comissão para apresentar um relatório das opressões papais que, de uma forma tão esmagadora, pesavam sobre o povo alemão. Esta lista, contendo 101 discriminações, foi apresentada ao imperador com o pedido de que ele tomasse medidas imediatas para a correção daqueles abusos. Que perda de almas cristãs, diziam os suplicantes, que depredações, que extorsões, por causa dos escândalos de que está rodeada a cabeça espiritual da cristandade. É nosso dever evitar a ruína e a desonra do nosso povo. Por isso nós, com muita humildade, mas com muita insistência, vos rogamos que ordene uma reforma geral e empreenda a sua realização. O concílio pediu então a comparência do reformador na sua presença. Apesar dos rogos, dos protestos e das ameaças de Aleandro, o imperador finalmente consentiu e Lutero foi intimado a comparecer perante a Dieta. Com a intimação foi enviado um salvo-conduto, assegurando o seu regresso a um lugar seguro. Ambos foram levados a Wittenberg por um arauto que estava incumbido de conduzir o reformador a Worms. Os amigos de Lutero estavam aterrorizados e angustiados. Sabendo do preconceito e da inimizade que havia entre ele, temiam que mesmo o salvo-conduto não fosse respeitado e pediam-lhe que não pusesse a sua vida em perigo. Ele replicou: os sectários do Papa não desejam a minha ida a Worms, mas sim a minha condenação e morte. Não importa. Não orem por mim, mas pela palavra de Deus. Cristo dar-me-á o seu Espírito para vencer esses ministros do erro. Desprezo-os durante a minha vida. Triunfarei sobre eles pela minha morte. Estão atarefados em Worms com o intuito de me obrigarem a renunciar e esta será a minha retratação. Anteriormente, eu dizia que o Papa era o vigário de Cristo. Hoje assevero ser ele o adversário do nosso Senhor e o apóstolo do diabo. Lutero não deveria fazer sozinho a sua perigosa viagem. Além do mensageiro imperial, 3 dos seus amigos mais dedicados decidiram acompanhá-lo. Melanchthon insistiu em unir-se a eles. O seu coração estava ligado ao de Lutero e ansiava segui-lo, se necessário, até à prisão ou à morte. Os seus rogos, porém, não foram atendidos. Se Lutero perecesse, as esperanças da reforma deveriam centralizar-se neste jovem colaborador. Quando se despediu de Melanchthon, o reformador disse: se eu não voltar e os meus inimigos me matarem, continua a ensinar e permanece firme na verdade. Trabalha em meu lugar. Se sobreviveres, será pequena a consequência da minha morte. Estudantes e cidadãos que se tinham reunido para assistir à partida de Lutero ficaram profundamente comovidos. Uma multidão cujo coração tinha sido tocado pelo Evangelho despediu-se dele com lágrimas. Assim, o reformador e os seus companheiros partiram de Wittenberg. Durante a viagem, aperceberam-se de que o espírito do povo estava oprimido com tristes pressentimentos. Em algumas cidades não lhe eram prestadas nenhumas honras. Quando pararam para o repouso, um padre amigo exprimiu os seus receios, segurando diante de Lutero o retrato de um reformador italiano que tinha sofrido o martírio. No dia seguinte, souberam que os escritos de Lutero tinham sido condenados em Worms. Mensageiros imperiais estavam a proclamar o decreto do imperador e apelando ao povo para trazerem aos magistrados as obras proscritas.
O arauto, temendo pela segurança de Lutero no concílio e julgando que a sua resolução já pudesse estar abalada, perguntou se ele ainda desejava continuar em frente. Respondeu ele: embora interdito em todas as cidades, irei. Em Erfurt, Lutero foi recebido com honras. Cercado de multidões que o admiravam, passou pelas ruas que ele já tinha muitas vezes atravessado com um saco de pedinte. Visitou a sua capela no convento e pensou nas lutas pelas quais a luz que agora inundava a Alemanha se derramara na sua alma. Insistiram com ele para que pregasse. Ele tinha sido proibido de o fazer, mas o arauto autorizou, e o frade, que fora outrora o serviçal do convento, subiu agora ao púlpito. Então falou a uma multidão que ali se reunira, usando as palavras de Cristo. Paz seja convosco. Filósofos, doutores e escritores, disse ele, têm-se esforçado por ensinar aos homens o meio para se obter a vida eterna e não o têm conseguido. Contar-vos-ei agora. Deus ressuscitou dos mortos um homem, o Senhor Jesus Cristo, para que pudesse destruir a morte, extirpar o pecado e fechar as portas do inferno. Esta é a obra da salvação. Cristo venceu. Estas são as alegres novas e somos salvos pela sua obra e não pela nossa. Disse nosso Senhor Jesus Cristo: paz seja convosco. Olhem para as minhas mãos. Isto quer dizer: olha, ó homem, fui eu só, que te tirei o teu pecado e te resgatei. E agora tens paz, diz o Senhor. Continuou mostrando que a verdadeira fé se manifestará através de uma vida santa. Visto que Deus nos salvou, organizemos os nossos trabalhos de tal maneira que possam ser aceitáveis perante Ele. És rico? Que os teus bens ajudem nas necessidades dos pobres. És pobre? Que os teus serviços sejam aceitáveis aos ricos. Se o teu trabalho é útil apenas para ti, o serviço que pretendes prestar a Deus é uma mentira. O povo ouvia como que extasiado. O pão da vida era partido para aquelas almas famintas. Perante elas, Cristo foi elevado acima de papas, legados, imperadores e reis. Lutero não fez referência alguma à sua posição perigosa. Não procurou fazer-se objeto dos pensamentos e das simpatias. Contemplando Cristo, tinha perdido de vista o eu. Escondeu-se por detrás do homem do Calvário, procurando apenas apresentar Jesus como o Redentor do pecador. Prosseguindo viagem, o reformador era olhado por toda a parte com grande interesse. Uma multidão ávida acotovelava ao seu redor e vozes amigas advertiam-no dos propósitos dos romanistas. Eles vão queimá-lo, diziam alguns, e reduzirão o seu corpo a cinzas, como fizeram com João Hus. Lutero respondia: ainda que acendessem por todo o caminho de Worms a Wittenberg uma fogueira cujas chamas atingissem o céu, em nome do Senhor eu caminharia pelo meio delas, compareceria perante eles, entraria pelas mandíbulas desse hipopótamo e quebraria os seus dentes, confessando o Senhor Jesus Cristo. A notícia de que estava a chegar a Worms criou uma grande comoção. Os seus amigos temiam pela sua segurança. Os seus inimigos temiam pelo êxito da sua causa. Fizeram-se insistentes esforços para o dissuadir de entrar na cidade. Por instigação dos adeptos do Papa, insistiu-se com ele para que se retirasse para o castelo de um amigo, onde, dizia-se, todas as dificuldades poderiam ser amigavelmente resolvidas. Os amigos esforçavam-se por despertar nele o medo, descrevendo os perigos que o ameaçavam. Todos os seus esforços falharam. Lutero, ainda inabalável, declarou: mesmo que houvesse tantos demónios em Worms como telhas nos telhados, eu entraria na cidade. À sua chegada a Worms, junto às portas, reuniu-se uma vasta multidão para lhe dar as boas-vindas. A multidão que se tinha juntado para saudar o próprio imperador não tinha sido tão grande. A excitação foi intensa e, do meio da multidão, uma voz penetrante e lamentosa entoava um cântico fúnebre com aviso a Lutero quanto à sorte que o esperava. Deus será a minha defesa, disse ele ao descer da carruagem. Os chefes papais não tinham acreditado que Lutero realmente se aventurasse a aparecer em Worms e a sua chegada encheu-os de consternação. O imperador convocou imediatamente os seus conselheiros para considerarem o modo como deveriam agir. Um dos bispos, severo adepto do Papa, declarou: temo-nos consultado durante muito tempo acerca deste assunto. Livre-se Vossa Majestade Imperial de uma vez deste homem. Não fez Segismundo com que João Hus fosse queimado? Não somos obrigados a dar nem a observar o salvo-conduto de um herege. Não, disse o imperador. Devemos cumprir a nossa promessa. Ficou, portanto, decidido que o reformador seria ouvido.
Toda a cidade estava ansiosa por ver este homem notável e rapidamente as estalagens se encheram de uma multidão de visitantes. Lutero acabava de se restabelecer de uma doença recente, estava cansado da viagem que levara 2 semanas, tinha de se preparar para enfrentar os graves acontecimentos do dia seguinte e necessitava de sossego e repouso. Tão grande, porém, era o desejo de o verem, que ele apenas tinha descansado algumas horas quando à sua volta se reuniram avidamente nobres, intelectuais, sacerdotes e cidadãos. Entre estes estavam muitos dos nobres que tão ousadamente tinham pedido ao imperador uma reforma contra os abusos eclesiásticos e que, diz Lutero, se tinham todos libertado pelo meu evangelho. Inimigos, bem como amigos, foram ver o intrépido monge. Ele, porém, recebeu-os com uma calma inabalável, respondendo a todos com dignidade e sabedoria. O seu porte era firme e corajoso. O rosto pálido e magro, marcado com os traços de trabalho e doença, apresentava uma expressão amável e até mesmo alegre. A solenidade e o profundo ardor das suas palavras conferiram-lhe um poder a que até mesmo os seus inimigos não podiam resistir totalmente. Tanto amigos como adversários sentiam grande admiração. Alguns estavam convictos de que ele era acompanhado por uma influência divina. Outros declaravam, como fizeram os fariseus em relação a Cristo, ele tem demónio. No dia seguinte, Lutero foi chamado para se apresentar perante a Dieta. Designou-se um oficial imperial para o conduzir até ao salão de audiência. Contudo, foi com dificuldade que ele atingiu o local. Todas as ruas estavam cheias de espectadores, ansiosos por ver o monge que tinha tido a ousadia de resistir à autoridade do Papa. Quando estava para entrar na presença dos seus juízes, um velho general, herói de muitas batalhas, disse-lhe amavelmente: "Pobre monge, vais agora assumir posição mais nobre do que eu ou quaisquer outros capitães já assumidos nas mais sangrentas das nossas batalhas. Mas se a tua causa é justa e estás certo disto, vai em frente em nome de Deus e não temas nada. Deus não te abandonará." Finalmente, Lutero encontrava-se perante o concílio. O imperador ocupava o trono, estava rodeado das mais ilustres personagens do império. Nunca ninguém tinha comparecido perante uma assembleia mais importante do que aquela diante da qual Martinho Lutero deveria responder pela sua fé. Aquela cena era, em si mesma, uma assinalada vitória sobre o papado. O Papa tinha condenado o homem e agora ali estava ele em pé, diante de um tribunal que, por esse mesmo ato, se colocava acima do Papa. Este tinha-o posto sob interdição, separando-o de toda a sociedade humana, e, no entanto, era chamado de uma forma respeitosa e recebido perante a mais augusta Assembleia do mundo. O Papa tinha-o condenado ao silêncio perpétuo e agora estava ali prestes a falar, perante milhares de ouvintes atentos, vindos das mais distantes partes da cristandade. Desta forma, uma imensa revolução tinha sido efetuada por intermédio de Lutero. Roma descia já do trono e era a voz de um monge que determinava esta humilhação. Na presença daquela poderosa assembleia de titulares, o reformador de origem humilde parecia intimidado e embaraçado. Vários dos príncipes, observando a sua emoção, aproximaram-se dele e um segredou-lhe: Não temam os que matam o corpo, mas não podem matar a alma." O outro disse: "Quando forem levados perante os governadores e reis por minha causa, ser-vos-á ministrado pelo Espírito do vosso Pai o que deverão dizer." Assim, as palavras de Cristo foram usadas pelos grandes homens do mundo para fortalecerem o seu servo na hora de prova. Lutero foi conduzido a um lugar bem em frente do trono do imperador. Sobre a assembleia ali congregada fez-se um profundo silêncio. Então um oficial imperial levantou-se e, apontando para uma coleção de escritos de Lutero, pediu que o reformador respondesse a 2 perguntas: se ele os reconhecia como seus e se estava disposto a retratar-se das opiniões que neles emitira. Lidos os títulos dos livros, Lutero respondeu relativamente à primeira pergunta que reconhecia que os livros eram seus. Quanto à segunda, disse ele, visto ser uma questão que diz respeito à fé e à salvação das almas e que interessa à palavra de Deus, o maior e mais precioso tesouro quer do céu, quer da terra, eu agiria imprudentemente se respondesse sem reflexão. Poderia afirmar menos do que as circunstâncias exigem, ou mais do que a verdade requer, e desta maneira pecar contra estas palavras de Cristo: qualquer que me negar diante dos homens, eu o negarei também diante do meu Pai que está nos céus. Por isso, com toda a humildade, rogo a vossa Majestade Imperial que me conceda tempo para eu poder responder sem ofensa à palavra de Deus.
Ao fazer este pedido, Lutero agiu prudentemente. A sua conduta convenceu a Assembleia de que não estava a agir por paixão ou impulso. Semelhante calma e do domínio próprio, inesperados em quem se mostrara audaz e inflexível, aumentaram o seu poder, habilitando-o mais tarde a responder com prudência, decisão, sabedoria e dignidade, que surpreendiam e decepcionavam os seus adversários, e repreendeu a sua insolência e o seu orgulho. Deveria comparecer no dia seguinte para dar a resposta final. Durante algum tempo o seu coração cedeu, ao ver as forças que estavam unidas contra a verdade. A sua fé vacilou, sentiu receio e agitação, e foi dominado pelo pavor. Multiplicavam-se diante dele os perigos. Os seus inimigos pareciam estar a triunfar e os poderes das trevas a prevalecer. Parecia que sobre ele baixavam nuvens que o separavam de Deus. Ansiava pela certeza de que o Senhor dos Exércitos estaria com ele. Com uma profunda angústia de espírito, ajoelhou-se com o rosto ao chão, derramando estes clamores entrecortados, lacinantes, que ninguém senão Deus pode compreender perfeitamente. Ó Deus Todo-Poderoso e Eterno, implorava ele, quão terrível é este mundo! Eis que ele abre a boca para me engolir e tenho tão pouca confiança em ti. Se é unicamente na força deste mundo que eu devo pôr a minha confiança, tudo está acabado. Chegou a minha última hora, a minha condenação foi pronunciada. Ó Deus, ajuda-me contra toda a sabedoria do mundo. Faz isto, tu somente, pois esta não é obra minha, mas tua. Nada tenho a fazer por mim mesmo e devo tratar com estes grandes do mundo. Mas a causa é tua, e é uma causa justa e eterna. Ó Senhor, auxilia-me. Deus fiel e imutável, em homem algum ponho a minha confiança. Tudo o que é do homem é incerto, tudo o que vem do homem falha. Escolheste-me para esta obra. Fica ao meu lado, por amor do teu bem-amado Jesus Cristo, que é a minha defesa, o meu escudo e a minha torre forte. Uma providência omnisciente tinha permitido a Lutero que compreendesse o perigo, para que não confiasse na sua própria força, lançando-se presunçosamente ao encontro do perigo. Não era, contudo, o temor do sofrimento pessoal, do terror da tortura ou da morte que parecia iminente o que o oprimia dos seus horrores. Ele tinha chegado à crise e sentia a sua insuficiência para a enfrentar. Pela sua fraqueza, a causa da verdade poderia ser prejudicada. Não era pela sua própria segurança, mas pela vitória do Evangelho que ele lutava com Deus. A angústia e o conflito da sua alma foram como a de Israel naquela luta noturna ao lado do solitário riacho. Como Israel prevaleceu com Deus. No seu completo desamparo, a sua fé firmou-se em Cristo, o poderoso libertador. Fortaleceu-se com a certeza de que não iria comparecer sozinho perante o concílio. A paz voltou à sua alma e alegrou-se por lhe ser prometido exaltar a palavra de Deus perante os governadores da nação. Com a sua mente repousada em Deus, Lutero preparou-se para a luta que estava diante dele. Meditou sobre o plano da sua resposta, examinou passagens dos seus próprios escritos e tirou das Sagradas Escrituras provas convenientes para sustentar a sua atitude. Então, pondo a mão esquerda sobre o volume sagrado, que estava aberto diante de si, levantou a sua mão direita para o céu e fez um voto de permanecer fiel ao Evangelho e confessar francamente a sua fé, mesmo que tivesse de selar com sangue o seu testemunho. Ao ser de novo levado para a dieta, o seu rosto não apresentava sinais de receio ou embaraço. Calmo e cheio de paz, ainda que extraordinariamente forte e nobre, manteve-se como testemunha de Deus entre os grandes da terra. O oficial imperial pediu então a sua decisão sobre se desejava retratar-se das suas doutrinas. Lutero respondeu num tom submisso e humilde, sem violência nem paixão. As suas maneiras eram tímidas e respeitosas. Manifestou, contudo, uma confiança e uma alegria que surpreenderam a Assembleia. Sereníssimo Imperador, ilustres príncipes, amáveis fidalgos, disse Lutero. Compareço neste dia perante vós, em conformidade com a ordem que me foi dada ontem, e pela graça de Deus conjuro vossa majestade e vossa augusta alteza a escutar, atenciosamente, a defesa de uma causa que, estou certo, é justa e verdadeira. Se por ignorância eu transgredir os hábitos ou as etiquetas das cortes, rogo-vos que me perdoem, pois não fui criado em palácios reais, mas na reclusão de um convento. Então, referindo-se à pergunta, declarou que as suas obras publicadas não eram todas do mesmo caráter.
Em algumas havia tratado da fé e das boas obras, e mesmo os seus inimigos as declaravam não somente inofensivas, mas proveitosas. Abjurá-las seria condenar verdades que todas as partes professavam. O segundo tipo consistia em escritos que expunham as corrupções e os abusos do papado. Revogar estas palavras fortaleceria a tirania de Roma, abrindo uma porta mais larga a muitas e grandes impiedades. No terceiro tipo dos seus livros, acatar indivíduos que tinham defendido erros existentes. Em relação a eles, confessou francamente que tinha sido mais violento do que convinha. Não pretendia estar isento de falta, mas mesmo esses livros não poderia revogar, pois que tal procedimento tornaria audaciosos os inimigos da verdade e então aproveitariam a ocasião para esmagar o povo de Deus com uma crueldade ainda maior. Não sou, todavia, senão um mero homem, e não Deus, continuou ele. Portanto, defender-me-ei como fez Cristo. Se falei mal, dá testemunho do mal. Pela misericórdia de Deus, conjuro-vos, sereníssimo Imperador, e a vós, ilustríssimos príncipes, e a todos os homens de toda a categoria, a provar pelos escritos dos profetas e apóstolos que errei. Logo que estiver convicto disso, retratarei todo o erro e serei o primeiro a pegar nos meus livros e a tirá-los ao fogo. O que acabo de dizer mostra claramente, espero eu, que pesei e considerei cuidadosamente os perigos a que me exponho. Mas longe de me desanimar, regozijo-me por ver que o Evangelho é hoje, como nos tempos antigos, causa de perturbação e dissensão. Este é o caráter, este é o destino da palavra de Deus. Não vim trazer paz à terra, mas espada, disse Jesus Cristo. Deus é maravilhoso e terrível nos seus conselhos. Tenham cuidado para que não aconteça que, supondo apagar dissensões, estejam a perseguir a santa palavra de Deus e a atrair sobre vós mesmos um terrível dilúvio de perigos insuperáveis, de desastres presentes e desolação eterna. Poderia citar muitos exemplos dos oráculos de Deus. Poderia falar dos faraós, dos reis da Babilônia e dos de Israel, cujos trabalhos nunca contribuíram mais eficazmente para a sua própria destruição do que quando procuravam, mediante conselhos, muito prudentes na aparência, fortalecer o seu domínio. Deus é o que transporta montanhas sem que o sintam. Lutero tinha falado em alemão. Foi-lhe permitido então para repetir as mesmas palavras em latim. Embora exausto pelo esforço anterior, aceitou e fez novamente o seu discurso, com a mesma clareza e energia que no princípio. A providência de Deus agiu neste caso. O espírito de muitos dos príncipes estava tão obstruído pelo erro e pela superstição que, à primeira vez, não viram a força do raciocínio de Lutero. Mas a repetição deu-lhes a possibilidade de perceber claramente os pontos apresentados. Os que obstinadamente fechavam os olhos à luz e decidiram não se convencer da verdade, ficaram enraivecidos com o poder das palavras de Lutero. Quando acabou de falar, o porta-voz da Dieta, cheio de ira, disse: "Não respondeste à pergunta feita. Exiges que dês resposta clara e precisa. Retratar-te-ás ou não?" O reformador respondeu: "Visto que Vossa Sereníssima Majestade e Vossas Nobres Altezas exigem de mim resposta clara, simples e precisa, dar-vo-la-ei. E é esta: não posso submeter a minha fé, quer ao Papa, quer aos concílios, porque é claro como o dia que eles têm francamente errado e entrado em contradição. Portanto, a menos que eu seja convencido pelo testemunho das Escrituras ou pelo mais claro raciocínio, a menos que eu seja persuadido por meio das passagens que citei, e a menos que assim submetam a minha consciência pela palavra de Deus, não posso retratar-me e não me retratarei, pois é perigoso a um cristão falar contra a sua consciência. Aqui permaneço, não posso fazer outra coisa. Deus queira ajudar-me. Amém." Assim se manteve este homem justo sobre o firme fundamento da palavra de Deus. A luz do céu iluminava o seu rosto. A sua grandeza e pureza de caráter, a paz e a alegria do seu coração eram evidentes a todos quando testemunhava contra o poder do erro e dava provas da superioridade da fé que vence o mundo. Toda a Assembleia ficou durante algum tempo muda de espanto. Na sua primeira resposta, Lutero tinha falado em tom baixo, numa atitude respeitosa, quase submissa. Os romanistas tinham interpretado isto como um sinal de que começava a faltar-lhe ânimo. Consideraram o pedido de espera como um simples prelúdio da sua retratação. O próprio Carlos, notando, meio desdenhoso, a constituição abatida do monge,
o seu traje simples e a simplicidade das suas maneiras, declarara: "Este monge nunca fará de mim um herege." Mas a coragem e firmeza que ele agora demonstrara, bem como a força e a clareza do seu raciocínio, encheram de surpresa todas as partes. O imperador, cheio de admiração, exclamou: "Este monge fala com o coração intrépido e coragem inabalável." Muitos dos príncipes alemães olhavam com orgulho e alegria para este representante da sua nação. Os partidários de Roma tinham sido vencidos. A sua causa parecia sob a luz mais desfavorável. Procuravam manter o seu poder, não apelando para as Escrituras, mas com recurso às ameaças. Incontestável argumento de Roma. Disse o porta-voz da Dieta: "Se não se retratar, o imperador e os governos do império consultar-se-ão quanto à conduta a adotar contra o herege incorrigível." Os amigos de Lutero, que com grande alegria ouviram a sua nobre defesa, tremeram perante aquelas palavras. Mas o próprio doutor disse calmamente: "Queira Deus ser o meu auxiliador, pois não posso retratar-me de coisa alguma." Deram-lhe ordem para se retirar da Dieta, enquanto os príncipes se consultavam entre si. Pressentia-se que tinha chegado uma grande crise. A persistente recusa de Lutero em submeter-se poderia afetar a história da Igreja perante séculos. Foi decidido dar-lhe mais uma oportunidade para poder renunciar. Pela última vez foi levado à Assembleia. Novamente lhe perguntaram se ele renunciaria às suas doutrinas. "Não tenho outra resposta a dar", disse ele, "a não ser a que já dei." Era evidente que ele não poderia ser induzido a render-se ao governo de Roma, quer por promessas, quer por ameaças. Os chefes papais aborreceram-se pelo facto de o seu poder, que tinha feito com que reis e nobres tremessem, ser desprezado dessa maneira por um humilde monge. Ansiavam fazê-lo sentir a sua ira, destruindo a sua vida pela tortura. Lutero, porém, compreendendo o perigo, tinha falado a todos com uma dignidade e uma calma cristãs. As suas palavras tinham sido isentas de orgulho, paixão e falsidade. Tinha deixado de olhar para si próprio e para os grandes homens que o cercavam e apenas sentia que estava na presença de alguém infinitamente superior a papas, prelados, reis e imperadores. Cristo tinha falado através de Lutero, com poder e grandeza tais que, na ocasião, causou espanto e admiração tanto a amigos como a adversários. O Espírito de Deus tinha estado presente naquele concílio, impressionando o coração dos dirigentes do Império. Vários dos príncipes reconheceram ousadamente a justiça da causa de Lutero. Muitos estavam convencidos da verdade, mas noutros as impressões recebidas não eram duradouras. Houve outra classe que no momento não exprimiu as suas convicções, mas que, tendo pesquisado as Escrituras por si mesma, posteriormente se tornou numa destemida defensora da Reforma. O eleitor Federico tinha aguardado ansiosamente a comparência de Lutero perante a Dieta e com profunda emoção ouviu o seu discurso. Com alegria e orgulho testemunhou a coragem, a firmeza e o domínio próprio do doutor e decidiu permanecer mais firmemente em sua defesa. Ele analisava as fações em contenda e via que a sabedoria dos papas, reis e prelados fora, pelo poder da verdade, reduzida a nada. O papado sofrera uma derrota que seria sentida entre todas as nações e em todos os tempos. Quando o legado percebeu o efeito produzido pelo discurso de Lutero, temeu, como nunca antes, pela segurança do poder romano e resolveu empregar todos os meios ao seu alcance para destruir os reformadores. Com toda a eloquência e capacidade diplomática pelas quais tanto se distinguia, apresentou ao jovem imperador a loucura e o perigo de sacrificar, por causa de um monge desprezível, a amizade e o apoio da poderosa sede de Roma. As suas palavras não deixaram de produzir efeito. No dia que se seguiu à resposta de Lutero, Carlos fez com que fosse apresentada uma mensagem à Dieta, anunciando a sua resolução de prosseguir com a política dos seus predecessores, mantendo e protegendo a religião católica. Visto que Lutero se recusara a renunciar aos seus erros, seriam usadas as mais rigorosas medidas contra ele e contra as heresias que ensinava. Um simples monge, transviado pela sua própria loucura, levantou-se contra a fé da cristandade. Para deter tal impiedade, sacrificarei os meus reinos, os meus tesouros, os meus amigos, o meu corpo, o meu sangue, a minha alma e a minha vida. Estou para despedir o Agostinho Lutero, proibindo-o de causar a mais pequena desordem entre o povo. Procederei então contra ele e contra os seus adeptos como hereges e contumazes, pela excomunhão, pela interdição e por todos os meios próprios para os destruir. Apelo para os membros dos Estados a que se portem como fiéis cristãos.
Não obstante, o imperador declarou que o salvo-conduto de Lutero deveria ser respeitado e que antes de se poder instituir qualquer processo contra ele, deveria ser-lhe permitido chegar a casa em segurança. Surgiram agora, entre os membros da Dieta, duas opiniões contrárias. Os emissores e representantes do Papa pediam de novo que o salvo-conduto do reformador fosse desrespeitado. O reino, diziam eles, deveria receber as suas cinzas, como as de João Hus, há um século. Mas os príncipes alemães, embora eles próprios fossem adeptos do Papa e inimigos declarados de Lutero, protestavam contra essa atitude que destruía a confiança do povo como uma nódoa sobre a honra da nação. Apontavam para as calamidades que se seguiram à morte de Hus e declararam que não ousavam atrair sobre a Alemanha e sobre a cabeça do seu jovem imperador a repetição daqueles terríveis males. O próprio Carlos, respondendo à vil proposta, disse: ainda que a fé e a honra fossem banidas de todo o mundo, deveriam encontrar um refúgio no coração dos príncipes. Houve ainda insistência por parte dos mais acérrimos inimigos papais de Lutero para que o reformador fosse tratado como Segismundo tinha feito com Hus, abandonando-o à mercê da Igreja. Mas lembrando-se da cena em que Hus, em Assembleia Pública, apontara para as suas cadeias e tinha lembrado ao monarca a sua fé empenhada, Carlos V declarou: eu não gostaria de corar como Segismundo. Contudo, Carlos tinha rejeitado deliberadamente as verdades apresentadas por Lutero. Estou firmemente determinado a imitar o exemplo dos meus antepassados, escreveu o monarca. Tinha decidido não sair da senda do costume, em vez de andar nos caminhos da verdade e da justiça. Uma vez que os seus pais o tinham feito, ele apoiaria o papado com toda a sua crueldade e corrupção. Assim, assumiu a sua posição, recusando-se a aceitar qualquer luz em acréscimo à que os seus pais tinham recebido ou a cumprir qualquer dever que eles não tenham cumprido. Muitos hoje agarram-se de modo idêntico aos costumes e às tradições dos seus pais. Quando o Senhor lhes envia mais luz, recusam-se a aceitá-la porque não foi concedida aos seus pais, não foi acolhida por estes. Nós não estamos colocados onde os nossos pais estavam. Consequentemente, os nossos deveres e responsabilidades não são os mesmos. Não seremos aprovados por Deus olhando para o exemplo dos nossos pais, a fim de determinar o nosso dever, em vez de pesquisarmos por nós mesmos a palavra da verdade. A nossa responsabilidade é maior do que a dos nossos antepassados. Somos responsáveis pela luz que receberam, a que nos foi entregue como herança. Mas somos também responsáveis pela luz adicional da palavra de Deus que hoje está a brilhar sobre nós. Disse Cristo acerca dos judeus incrédulos: se eu não tivesse vindo e não lhes tivesse falado, não seriam culpados. Mas agora o seu pecado não tem desculpa. O mesmo poder divino tinha falado por intermédio de Lutero ao imperador e aos príncipes da Alemanha. E ao resplandecer a luz da palavra de Deus, o seu espírito contendeu pela última vez com muitos naquela Assembleia. Como Pilatos, séculos antes, tinha permitido que o orgulho e a reputação fechassem o seu coração contra o reformador do mundo, como o medroso Félix ordenou ao mensageiro da verdade: por agora podes ir, quando eu puder chamo-te outra vez, como o orgulhoso Agripa confessou: por mais um pouco convencias-me a fazer-me cristão, e no entanto desviou-se da mensagem enviada pelo céu. Assim tinha Carlos V cedido às sugestões do orgulho e da política mundanos, decidindo-se a rejeitar a luz da verdade. Circularam rapidamente rumores dos planos feitos contra Lutero, causando por toda a cidade grande a excitação. O reformador tinha conquistado muitos amigos que, conhecendo a traiçoeira crueldade de Roma para com todos os que ousavam expor as suas corrupções, resolveram que ele não seria sacrificado. Centenas de nobres comprometeram-se a protegê-lo. Muitas pessoas denunciaram abertamente a mensagem real como evidência de temida submissão ao poder de Roma. Às portas das casas e em lugares públicos foram fixados cartazes, alguns a condenar e outros a apoiar Lutero. Num deles estavam apenas escritas as significativas palavras do sábio: ai de ti, ó terra, cujo rei é criança. O entusiasmo popular em favor de Lutero por toda a Alemanha convenceu tanto o imperador como a Dieta de qualquer injustiça que fosse praticada contra ele poria em perigo a paz do império e até mesmo a estabilidade do trono. Frederico da Saxónia manteve uma estudada reserva, escondendo cuidadosamente os seus verdadeiros sentimentos para com o reformador, enquanto o aguardava com incansável vigilância, observando todos os seus movimentos assim como os de todos os seus inimigos. Mas eram muitos os que não faziam nenhuma tentativa para ocultar a sua simpatia por Lutero.
Ele era visitado por príncipes, condes, barões e outras pessoas distintas, tanto leigas como eclesiásticas. A salinha do doutor, escreveu Spalatin, não podia conter todos os visitantes que ali iam. O povo olhava para ele como se fosse mais do que humano. Mesmo os que não tinham fé nas suas doutrinas não podiam deixar de admirar aquela sublime integridade que o levou a enfrentar a morte, de preferência a violar a consciência. Fizeram-se diligentes esforços a fim de obter o consentimento de Lutero para uma transigência com Roma. Nobres e príncipes lembraram-lhe que, se persistisse em colocar o seu próprio raciocínio contra o da Igreja e dos concílios, em breve seria banido do império e não teria então defesa. A este apelo, Lutero respondeu: o Evangelho de Cristo não pode ser pregado sem dano. Porque, pois, deveria o temor ou a apreensão do perigo separar-me do Senhor e da divina palavra, que é a única verdade? Não. Mais depressa entregaria o meu corpo, o meu sangue e a minha vida. Mais uma vez, insistiu-se com ele para que se submetesse ao julgamento do imperador e depois nada precisaria de temer. Consinto, disse ele em resposta, de todo o meu coração que o imperador, os príncipes e mesmo o mais obscuro cristão examinem e julguem os meus livros, mas sob uma condição, que tomem a palavra de Deus como norma. Os homens nada têm a fazer senão obedecer-lhe. Não façam violência à minha consciência, que está ligada e encadeada às Escrituras Sagradas. A um outro apelo, ele disse: consinto em renunciar o salvo-conduto. Coloco a minha pessoa e a minha vida nas mãos do imperador, mas renunciar à palavra de Deus, nunca. Declarou estar disposto a submeter-se à decisão de um concílio geral, mas unicamente sob a condição de que se exigisse do concílio decidir de acordo com as Escrituras. No que diz respeito à palavra de Deus e à fé, acrescentou ele, todo cristão e tão bom juiz como pode ser o próprio Papa, embora apoiado por 1 milhão de concílios. Tanto amigos como adversários acabaram por se convencer de que quaisquer outros esforços para uma reconciliação seriam inúteis. Se o reformador tivesse cedido num único ponto, Satanás e as suas hostes teriam saído vitoriosos. Mas a sua persistente firmeza foi o meio para a emancipação da Igreja e o início de uma nova era e melhor. A influência deste único homem que ousou pensar e agir por si mesmo em assuntos religiosos deveria afetar a Igreja e o mundo não só no seu próprio tempo, mas em todas as gerações futuras. A sua firmeza e fidelidade fortaleceriam até ao final do tempo todos os que passassem por uma experiência semelhante. O poder e a majestade de Deus mantiveram-se acima do conselho dos homens, acima da potente força de Satanás. Pela autoridade do imperador, foi ordenado a Lutero que voltasse de imediato para casa e ele sabia que este aviso seria imediatamente seguido da sua condenação. Nuvens ameaçadoras pairavam sobre o seu caminho, mas ao sair de Worms, o seu coração encheu-se de alegria e louvor. O próprio diabo, disse ele, guardou a fortaleza do Papa, mas Cristo fez nela uma grande brecha e Satanás foi obrigado a confessar que o Senhor é mais poderoso do que ele. Depois da sua partida, ainda desejoso de que a sua firmeza não fosse mal interpretada, confundida com a rebelião, Lutero escreveu ao imperador: Deus, que é quem investiga os corações, é minha testemunha de que estou pronto para, da maneira mais séria, obedecer a vossa majestade na honra e na desonra, na vida e na morte, e sem exceções, a não ser a palavra de Deus pela qual o homem vive. Em todas as preocupações da vida presente, a minha fidelidade será inabalável, pois perder ou ganhar neste mundo não tem nenhuma consequência para a salvação. Mas quando estão envolvidos interesses eternos, Deus não quer que o homem se submeta ao homem, pois tal submissão em assuntos espirituais é verdadeiro culto e este deve ser prestado unicamente ao Criador. Na viagem de regresso de Worms, a recepção de Lutero foi ainda mais lisonjeira do que na sua ida para ali. Nobres eclesiásticos davam as boas-vindas ao monge excomungado e governadores civis honravam o homem que o imperador tinha denunciado. Insistiu-se com ele para que pregasse e, apesar da proibição imperial, de novo subiu ao púlpito. Nunca me comprometi a acorrentar a palavra de Deus, disse ele, nem o farei. Não estava há muito tempo ausente de Worms quando os chefes coagiram o imperador a promulgar um édito contra ele. Nesse decreto, Lutero foi denunciado como o próprio Satanás, sob a forma de homem e sob as vestes de monge.
Foi então dada a ordem para que, logo que expirasse o prazo do seu salvo-conduto, fossem adotadas medidas para deter a sua obra. Proibia-se a todas as pessoas abrigarem-no, darem-lhe comida ou bebida, ou por palavras ou atos, em público ou em particular, auxiliarem-no ou apoiarem-no. Deveria ser preso onde quer que fosse possível e entregue às autoridades. Deveriam também ser presos os seus adeptos e as suas propriedades confiscadas. Deveriam destruir-se os seus escritos e, finalmente, todos os que ousassem seguir contrariamente àquele decreto eram incluídos na sua condenação. O eleitor da Saxónia e os príncipes mais amigos de Lutero tinham-se retirado de Worms logo depois da sua partida, e o decreto do imperador recebeu a sanção da Dieta. Agora os romanistas sentiam-se felizes. Consideravam selada a sorte da reforma. Mas Deus tinha providenciado para o seu servo, nesta hora de perigo, um meio para lhe escapar. Um olhar vigilante acompanhava os movimentos de Lutero e um coração verdadeiro e nobre tinha decidido a sua libertação. Era claro que Roma não se satisfaria com coisa alguma senão a sua morte. Só escondendo-se é que ele poderia ser preservado das garras do leão. Deus tinha dado sabedoria a Frederico da Saxónia para idealizar um plano destinado a preservar o reformador. Com a cooperação de verdadeiros amigos, executou-se o propósito do eleitor, e Lutero foi, de maneira eficiente, escondido dos seus amigos e inimigos. Na sua viagem de volta para casa, foi preso, separado dos seus assistentes e precipitadamente transportado através da floresta para o castelo de Waterburgo, uma fortaleza isolada nas montanhas. Tanto o rapto como o esconderijo foram de tal maneira envoltos em mistério que até o próprio Frederico, durante muito tempo, não soube para onde é que ele tinha sido conduzido. Esta ignorância não deixou de ter o seu objetivo. Enquanto o príncipe eleitor nada soubesse do paradeiro de Lutero, não poderia revelar. Convenceu-se de que o reformador estava em segurança e com isso ficou satisfeito. Passou a primavera, o verão, o outono e chegou o inverno, e Lutero ainda permanecia prisioneiro. Aleandro e os seus partidários exultavam quando a luz do Evangelho parecia prestes a extinguir-se, mas em vez disso, o reformador enchia a sua lâmpada no depósito da verdade e a sua luz deveria resplandecer como um brilho maior. Na proteção amiga de Waterburgo, Lutero durante algum tempo alegrou-se por estar livre do ardor e da agitação da batalha, mas não poderia por muito tempo encontrar satisfação no silêncio e no repouso. Habituado a uma vida de atividade e conflito severo, suportava mal a inatividade. Naqueles dias de solidão surgia diante dele o estado da Igreja e exclamava com desespero: "Ai, ninguém há neste último tempo da ira do Senhor para ficar diante dele como uma muralha e salvar Israel." Novamente os seus pensamentos se voltaram para si mesmo e receava ser acusado de covardia por se afastar da contenda. Acusava-se, então, de indolência e condescendência própria. No entanto, produzia diariamente mais do que parecia possível a um homem fazer. A sua pena nunca estava ociosa. Os seus inimigos, embora se lisonjeassem por ele estar em silêncio, espantavam-se e confundiam-se pela prova palpável de que ainda estava ativo. Inúmeros folhetos, escritos por ele, circulavam por toda a Alemanha. Também prestava um importantíssimo serviço aos seus compatriotas, traduzindo o Novo Testamento para a língua alemã. Da sua Patmos rochosa, continuou durante quase um ano inteiro a proclamar o Evangelho e a repreender os pecados e erros do tempo. Não foi, porém, meramente para preservar Lutero da ira dos seus inimigos, nem mesmo para lhe proporcionar uma temporada de calma para esses importantes trabalhos que Deus tinha retirado o seu servo do cenário da vida pública. Visavam-se resultados mais importantes do que esses. Na solidão e obscuridade do seu retiro das montanhas, Lutero esteve afastado do apoio terrestre e excluído dos louvores humanos. Foi desta maneira salvo do orgulho e da confiança em si próprio, tantas vezes determinados pelo êxito. Através de sentimentos e de humilhação, foi de novo preparado para andar em segurança na altura vertiginosa a que tão subitamente tinha sido exaltado. Quando os homens se alegram na libertação que a verdade lhes traz, são levados a engrandecer aqueles que Deus usou para quebrar as cadeias do erro e da superstição. Satanás procura desviar de Deus os pensamentos e as afeições dos homens e fixá-los nos fatores humanos. Leva-os a honrar o mero instrumento e a desconhecer a mão que dirige os acontecimentos da providência. Muitas vezes, dirigentes religiosos que assim são louvados e reverenciados perdem de vista a sua dependência de Deus e são levados a confiar em si próprios.
Como consequência, procuram governar o espírito e a consciência do povo que se dispõe a esperar que sejam eles a guiá-los, em vez de esperar na palavra de Deus. A obra da reforma é frequentemente atrasada por causa deste espírito, por parte dos que a alimentam. Deus quis guardar a causa da reforma deste perigo. Desejava que aquela obra recebesse não as características do homem, mas as de Deus. Os olhos dos homens tinham-se dirigido para Lutero como expositor da verdade. Por isso, ele foi afastado para que todos os olhares se pudessem dirigir para o sempiterno autor da verdade.